Hello, everybody. Good afternoon. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de inglês. And how are you? Como vocês estão? Tá? Estão bem? Estão tristes? Estão felizes? Enfim, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? Podem interagir, dizer como é que vocês estão. In English, please. Em inglês, por favor. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser uma revisão dos conteúdos que a gente já viu. Então, como eu passei para vocês o roteiro, né, de estudos com as páginas que vocês têm que estudar para avaliação, tá? Então, estudem direitinho, se dediquem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode mandar mensagem aqui também no YouTube, tá bom? Estou sempre visualizando para ver o que vocês estão comentando, certo? Vou colocar aqui para vocês verem o livro. E é isso. Vamos lá. Let's begin. Pronto. Então, nós estudamos aqui, ó, a página inicial, page 6 and 7, né? Nas páginas 6 e 7, nós trabalhamos aqui sobre museus, né? Eu apresentei para vocês alguns museus, olha, tem até esses né, a menina e o menino que estão nesse ambiente aqui de um museu. Tem também aqui essa atividade 2. Deixa eu aumentar para facilitar aqui para vocês. Pronto. Então, aqui na atividade 2, dizia o seguinte: look and complete, listen to tag. Ou seja, vocês iam observar e completar, né? Eu coloquei até um áudio aqui para vocês. Vocês já fizeram essa atividade, tá? Já resolveram. E aqui eu tenho alguns países, alguns countries e também continents, né? Continentes, como por exemplo, America, ó. Brazil and the United States are in America. Ou seja, o Brasil e os Estados Unidos estão na América, ou seja, estão localizados aí no continente americano. Tenho também aqui, ó, France is in. E aí, qual é o continente que a França pertence? A Europa. Então, Europe. Ok? Então, France is in Europe. É um continente, tá? Egypt is in. E aí, qual é o continente do Egito? África. Okay? Então, o continente aí africano. China. China is in Asia. Okay? Então, o continente asiático. China is in Asia. Australia is in Oceania. Oceania. Ok? Então, esses são. Aqui eu tenho 5 continentes, né? Mas vocês sabem que existe um outro continente que é Antártica, a Antártica. Então, não tem aqui, mas eu vou mostrar nas outras páginas para vocês. Então, aqui eu tenho 5 dos 6 continentes. Então, América, Europe, África, Asia e Oceania. Ok? Na página seguinte, eu tenho também sobre números. Eu pedi para que vocês observassem que alguns desses números, eu tenho também aqui essa atividade, né? Números de 100 a 1000. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400 e assim sucessivamente, até 1000. 1000 significa 1000. Então, eu vou formar os meus números, assim como em português, em inglês, entre 100 e 1000, utilizando aqui, né? 200, 400, 900, até 1000. Por exemplo, nós fizemos aqui essa atividade, looking at map, ou seja, vocês vão observar e combinar. Então, aqui eu tinha algumas informações sobre esses lugares, são monumentos históricos, na verdade. Por exemplo, quando eu digo they are, ó, que número é esse em inglês, né? They are, eu sei que significa existem, né? Então, existem 226 museus em Londres. Tá, mas como é que eu falo aqui esse número em inglês? Então, vocês iam aqui combinar. Aqui embaixo, vocês tinham aqui alguns desses números. Ah, eu sei que 200. Como é que eu falo 200? Eu sei que é 200. Então, 200 e 26. Como é que eu falo 26? 26. Então, 200, 200. 226.
226. Ó, e aí eu ia procurar aqui, ó. E aí, qual desses nomes aqui correspondem ao meu 226, aqui da letra A? Ah, professora, tá aqui, ó. 200, 200, 26, 26. Então, 226. Então, vocês iam aqui e colocavam letrinha A, tá bom? Letra A. Por quê? Porque o número que tem aqui na letra A, 226, in English, é o quê? 226. Ah, professora, aqui na letra B, significa, o que é que eu tenho aqui na letra B? Ó? There are rooms in Buckingham Palace, ou seja, existem 775 quartos no Buckingham Palace, né, esse lugar aqui, esse monumento histórico. Tá, mas como é que eu falo 200? How do you say 775 in English? Como eu falo 775 em inglês? Ah, 700. Como é que eu falo 700? Ó, 700. 700. E qual é o outro número que eu tenho aqui, ó? 75. Então, 775. Porque, ó, 75. 75. Então, 700, 700, 75. 75. Então, 775. 775. Ah, vamos procurar aqui. Ó, achei aqui, professora. Ó, 700, ó, 775. 75. Então, 775. Ok? Então, vou aqui e coloco, ó, letra B. Letra B. Pronto, ok. Vamos lá agora para a letra C. Letra C. Ó. The London Eye is meters tall. Então, esse monumento aqui, London Eye, certo? Esse monumento que vocês estão vendo aqui embaixo, ele tem 135 metros de altura, é bem alto, né? Mas como é que eu falo esse número aqui em English? How do you say 135 in English? Ó, eu tenho 100, como é que eu falo 100? 100, ok? So, 135, como é que eu falo 35? 35. Então, 100, 35 e 35, tá bom? Vamos procurar aqui embaixo. Ó, 100, que significa 100, né? 175. 135. Então, eu vou colocar aqui a letra C. Ok? Ó, 135. 100, né? Significa 100 aqui. E 35. Ok? E por último, eu tenho aqui, ó, Big Ben is years old. Então, como é que significa o quê? Aqui, Big Ben, né, que é esse monumento aqui, ele tem 161 anos de idade. Como é que eu falo? How do you say 161 in English? Eu tenho 100, então eu digo 100. Se eu tenho 100, 100. Ó, tá aqui embaixo. 100. Como é que eu falo 61? How do you say 61 in English? 61. Então, 161. 161, perdão. Então, 161. 161. Ok? Então, vocês vejam essas atividades das páginas que eu passei, tá bom? Opa. Vamos agora para a próxima página. Ó, na próxima página nós trabalhamos sobre there is and there isn't, né? There is, there isn't, they are, they aren't. Ok, que significam, vocês lembram? Que foi que eu falei na aula que a gente teve sobre esse assunto? There is tem o sentido de tem, né? De existir. Ok? Então, existe ou tem nesse sentido de existir alguma coisa.
There is eu utilizo para singular, então eu vou utilizar o there is quando eu estou falando de uma coisa, certo? De apenas uma coisa. O there isn't é a forma negativa, quando eu estou negando, eu estou dizendo que não tem ou não existe tal coisa, tá bom? Eu tenho também a forma no plural, né? There are. Então, there are significa existem, ou tem nesse sentido de existem no plural, certo? Então, quando eu estou falando de duas ou mais coisas. Então, por exemplo, quando eu digo. Vamos já fazer aqui o exercício, vamos já revisar aqui para vocês lembrarem direitinho. E eu tenho aqui também o there aren't, que é a forma negativa, quando eu digo que não existem ou não tem, né, para coisas no plural, ok? Por exemplo, vamos agora para a gente poder fixar melhor. Eu tinha essa atividade aqui, que diz o seguinte: There is or there isn't a continent with 49 countries, ou seja, né, existe ou não existe um continente com 49 países. Ah, existe. Eu sei que existe, que é o quê? É a Ásia, né? Asia, continente asiático. Então, se existe, eu vou marcar o quê? There is, né? Existe. Ó, vocês veem aqui que depois do there is, eu tenho esse artigo aqui, deixa eu até colocar aqui de outra cor. Eu tenho esse artigo aqui, que é o meu a, que significa um ou uma. Então, esse artigo vai. Eu estou falando sobre o quê? Sobre uma coisa. Então, esse artigo significa justamente isso. Ó, existe um continente. Então, eu estou falando só de um, ok? Então, nesse caso, eu utilizo o quê? O there is. Se eu estivesse falando de two or three continents, né? 2 ou 3 continentes, ou mais continentes. Aí eu utilizaria o there are, porque o there are é para plural. Então, quando eu estou falando de uma coisa apenas, eu utilizo o there is. E quando eu estou falando de duas ou mais coisas, eu utilizo o there are. Ok? Então, there is, né? Existe um continente com 49 países. Ah, existe. Então, eu circulei aqui, né? Porque a questão pediu para você dizer se existe ou não existe. It's Asia, ou seja, é a Ásia, tá bom? Aqui embaixo, eu tenho também there is and there isn't a country in Antarctica, ou seja, vocês iam dizer que se existe ou não existe um país na Antártica. Ah, professora, não existe. Então eu vou marcar o quê? There isn't, né? Não existe, não tem um país na Antártica, tá bom? E aqui mais uma vez eu utilizei o there is, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho, tá vendo? A, que significa um ou uma. Então, eu não tenho, there isn't a country na Antártica. Ou seja, eu não tenho um país. Então, estou me referindo a um país. Se é um país, é singular. Então, é there is. No caso aqui, como não existe, eu utilizo o there isn't. Ok? Aqui embaixo eu tenho o seguinte, ó. There is or there are 195 countries in the world. Ou seja, existe ou existem 195 países no mundo. Por exemplo, em português, eu falo assim: existe 195 países no mundo. Tá errado, porque existem, então é plural. Eu estou falando o quê? De 195 países. Vocês estão vendo aqui que eu não tenho mais aquele artigo a, que significa uma ou uma. Por quê? Porque eu estou falando de 195 países. 195 countries, ou seja, 195 países. Então eu utilizo o there are. Por quê? O there are eu utilizo para plural, quando eu estou falando de duas ou mais coisas. Tá bom? E por último aqui, letra D, eu tenho o seguinte: there are or there aren't 5 continents in the world. Ou seja, existem ou não existem 5 continentes no mundo. Novamente aqui, ó, não tenho o meu artigo A, porque eu não estou falando de um continente, eu estou falando de 5 continentes. Aqui, ó. 5 continents. Então, são 5 continentes. Se são 5, é plural. Então, eu marco aqui, eu coloco ou there are
ou there aren't, né? Existe ou não existe. Ah, não existem 5 continentes no mundo. Por quê? Porque são 6. Então, aqui eu tenho aqui embaixo a minha frase, né, corrigindo. There are or there aren't 6. Existem ou não existem 6. Novamente aqui vocês vão utilizar there are, porque eu estou falando de 6. Se são 6, é plural, tá bom? Então, existe 6 continentes. Aqui eu mostro para vocês, né, os 6 continentes existentes no mundo, ok? Ó, África, América, Antártica, Ásia, Europe e Oceania. Ok? São 6 continentes. A página 10 e a página 11 eu não pedi para vocês estudarem, tá? Para vocês, não coloquei no roteiro, porque são assuntos mais questão de interpretação de texto, o que vocês iam fazer colagens, certo? Que era mais pessoal, tá bom? Então, vamos lá, page 12. Aqui, novamente, eu tenho alguns números para vocês. Nós fizemos essa atividade, né, recentemente, sobre números, sobre países também, okay? No qual tinha um áudio aqui falando sobre as culturas indígenas, os povos indígenas, indigenous people, ok? In the next page, eu tenho aqui, ó, look and write, color. Então, vocês iam observar, né, escrever e colorir. Aqui eu tinha o mapa mundi, né, the world, o mundo aqui. E vocês tinham aqui embaixo alguns sobre os continentes, ó, 6 continentes, 6 continents. Tinham palavras embaralhadas, palavras não, perdão, letras embaralhadas, e aí vocês iam ordená-las a fim de formar cada continente. Por exemplo, aqui eu tenho Asia, ordenando aqui as letras, eu tenho Asia. Ah, é a Ásia, né? A Ásia eu vou pintar dessa cor aqui, de laranja. Então, vocês iam pintar aqui, eu vi as pinturas de vocês ficaram muito bonitos, vocês fizeram bem certinho. Aqui eu tenho África, Europe, América, Oceania e Antártica. Então, cada um vocês iam ordenar para formar os nomes dos continentes e pintar com a cor correspondente, ok? E aqui, por último, vocês iam pesquisar, iam fazer um top 5, ou seja, um top 5, né, das curiosidades que vocês mais acharam interessantes sobre esses países. Então, passei só até essa página para vocês estudarem, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação, a nossa revisão, na verdade, de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, tá? Só falar, eu estou sempre disponível no WhatsApp, se só não muito tarde, mas assim, até o começo da noite tá ok. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? Então, bye bye, estudem, se dediquem, tá? Para nossa prova, para fazer uma boa avaliação. Leiam com atenção. Na próxima aula, eu vou postar uma aula explicando a prova, explicando cada questão, o que é que vocês vão fazer, tá bom? Então, bye bye, see you in the next class.